Oi, gente! Olá, que bom ter você aí acompanhando o nosso Estúdio 1 de hoje. Eu sou Bel Cristine, você está na Pix TV e perguntas como: pensão alimentícia até os 18 anos? E se eu moro com meu parceiro, isso já configura uma união estável? E caso haja dissolução desse relacionamento, o que acontece? Como é que eu fico? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo nosso super convidado de hoje, que é advogado há 5 anos, mas trabalha na área do direito desde 2018. É pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, está fazendo mestrado na Unesc e também tem vários artigos jurídicos escritos. Ele é sócio do escritório Araújo, Heinrich e Teles Advogados e faz parte de um projeto da OAB Santa Catarina chamado Mentorias. Ele é mentor de jovens advogados que atuam também na área de direito de família e sucessões. Estou falando de Jorge Teles Vargas. Seja bem-vindo. Olá, Bel, muito obrigado. Olá a todos que nos assistem. É um grande prazer estar com vocês aqui do Estúdio 1 e principalmente para falar de temas tão relevantes quanto esse que nós vamos tratar no dia de hoje. E nós vamos falar também, Jorge, sobre o papel da mulher e sobre como a mulher precisa estar a par desses assuntos, e vamos falar muito focado nesse lado dos relacionamentos, nesse lado da família, que é o lado feminino, que muitas vezes acaba sendo o mais fragilizado, né? Qual é a importância de as mulheres saberem sobre esse assunto, Jorge? Exatamente. No cenário que nós temos nos dias de hoje, é inegável e também, infelizmente, as mulheres, na grande maioria das vezes, elas se encontram numa posição de maior vulnerabilidade. Seja sob o aspecto econômico, financeiro, ou até mesmo sob o aspecto emocional, em virtude muitas vezes da violência em que aquela determinada mulher é vítima. A violência não só física, mas também psicológica e econômica. Então, eu penso que ao tratarmos de temas como esse, de forma pública, além do caráter informacional, ou seja, de levar o maior número de informações às mulheres que estão passando por uma certa dificuldade, nós também estamos, enquanto sociedade, pensando em conjunto, pensando em soluções, pensando em ideias realmente que possam ser colocadas em prática para evitar esse tipo de problema, esse tipo de situação. Porque tem coisas muito importantes também do papel da mulher, né? A gente sabe que agora eu vou ser muito feminista. Não, gente, brincadeira. Mas é um assunto muito sério porque a mulher, ela tem, como o Jorge falou, tem toda a questão já da fragilidade emocional. Muitas vezes ela abriu mão de uma carreira, abriu mão aí da sua vida profissional para se dedicar à família, se dedicar aos filhos, se dedicar, né, ao seu companheiro, enfim. E aí ela vira refém financeiramente, como o Jorge falou também, e não imagina, a gente não imagina como mulher e nem sonha, e nem deseja que haja, né, um rompimento de um relacionamento. E uma coisa muito importante, muitas vezes as pessoas elas não lembram e esquecem realmente que o filho, ele é muito, muito da mãe, né, Jorge? E tudo que uma mãe passa, tudo que uma mãe sente, tudo que uma mãe vive é transferido muito emocionalmente para o filho. Então, aquele ambiente ali é um ambiente, às vezes, muito tóxico para um bebê, para uma criança, para um filho. E as pessoas precisam entender isso, que a mulher ela realmente precisa ser muito respaldada nesse sentido e ser muito bem informada para conseguir, às vezes, tomar uma atitude de cuidar dela e cuidar do filho, porque cuidando dela, ela tá cuidando do filho também diretamente, né? E a gente falou de relacionamento, e eu já quero ser bem objetiva, porque foi a pergunta que eu fiz no início do Estúdio 1 de hoje. Morar junto configura união estável, porque é um termo recente, união estável, assim, né? Dentro da área jurídica, digamos assim. Isso já configura união estável. Eu tô morando com alguém, tem um prazo que determina, um tempo que determina que eu tô em união estável com outra pessoa. Então, o ordenamento jurídico brasileiro, nos dias de hoje, ele não estabelece de forma legal, ou seja, não é nada previsto em lei que estipule um tempo mínimo ou máximo para que essa união seja formalmente reconhecida. O que a lei estabelece é que tem que ser preenchidos alguns requisitos específicos, certo? Com certeza, o fato de um casal estar morando junto é um grande indício de que há uma união estável, mas só isso não basta. Então, é preciso que eles vivam como se casados fossem, com o objetivo de constituir família de forma contínua, notória e pública. São basicamente esses os principais requisitos que têm que ser preenchidos. Então, a união estável, ela é sim um instituto, historicamente falando, recente, porque principalmente antes da Constituição de 1988, nós tínhamos aquela ideia do casamento como um único vínculo matrimonial válido, certo? O casamento principalmente vindo de uma grande influência religiosa, e nós passamos por um momento de transformação, onde as uniões informais muitas vezes prevalecem sobre as
aquelas que são formalizadas. Então, hoje nós temos um grande número no Brasil de uniões estáveis e elas são, sim, reconhecidas por lei ou por força do Poder Judiciário depois do ingresso de uma determinada ação. Muito bem, então a gente não tem um prazo de tempo, né? Esses pré-requisitos aí. A gente fala sobre os direitos das mães em relação aos filhos do casal, quando há um rompimento ali, uma dissolução desse relacionamento, né? A gente está falando agora de realmente o direito que a mãe tem sobre o filho. Não vamos falar nessa questão agora sobre o fato da mãe sair do lar, mas, de fato, sobre os direitos que ela tem. Muitas mães têm muito medo, gente. É uma realidade muito cruel. Muitas mulheres têm medo de tomar algumas decisões importantes na vida com relação aos direitos delas como mães, né? E, automaticamente, não batendo de frente ou confrontando o direito do genitor. Mas muitas mulheres têm essas dúvidas, Jorge, sobre os direitos que elas têm. Poxa, será que eu vou perder a guarda do meu filho? Se eu entrar com uma ação na justiça, o que eles vão avaliar? Será que tem chance de o meu filho ser tirado de mim? Então, quais são esses direitos? Esse é um tema muito importante da gente abordar, porque ele é alvo de um mito muito grande. Na verdade, os homens, em algumas ocasiões, quando têm uma postura machista, preconceituosa, sexista, eles acabam utilizando-se desses mitos para impor a sua vontade, né, para fazer a sua vontade preponderar. Então, é importante que a mulher saiba que, ao término de um relacionamento, ela permanece ainda com os mesmos direitos em relação aos filhos. Ela possui o direito de exercer a guarda, possui o direito da convivência, o direito de visitas. É lógico que, a partir do momento que houver a separação do casal, uma série de fatores vai ter que ser definidos, como, por exemplo, quem vai exercer essa guarda, de que forma, como vai ser o direito de visitas, porque ambos, logicamente, vão passar a residir em lares diferentes. E é importante que a mulher saiba também que, no Brasil, nos dias de hoje, a regra é que seja aplicada, por exemplo, a guarda compartilhada. Então, sempre que haja, que os dois genitores sejam aptos a exercer o poder de guarda e estejam em uma posição de discordância, o que deve ser aplicado é a guarda compartilhada. Salvo quando houver uma animosidade muito grande entre as partes, entre os genitores, e eles não consigam acordar, conversar sobre o desenvolvimento dos seus filhos. Então, isso é muito interessante, porque muitas mulheres chegam até mim com essa espécie de dúvida e muitas vezes chantageadas emocionalmente, com medo de perderem esse direito, certo? E ainda tem um ponto mais interessante ainda, que sobre o aspecto emocional, a depender da idade do filho desse casal ou dos filhos, há uma dependência muito maior da mãe. Embora a lei não disponha nada de forma específica sobre isso, há uma construção jurisprudencial no entendimento dos juízes, dos tribunais, de preferirem que uma criança até 5 anos, por exemplo, fique na companhia da mãe. Justamente porque, na grande maioria das vezes, há uma dependência emocional maior, até por conta dos cuidados. No início ali, né, tem um período de amamentação, enfim. Então, é muito difícil que a mulher saia desse cenário de forma prejudicada, claro, a depender das peculiaridades de cada caso. Sim. E, principalmente, levando em consideração a importância de ter uma orientação jurídica adequada. Sim. Então, eu entendo assim que esse cenário de separação, de divórcio, ou seja, de dissolução de união estável, não prejudica de forma direta o direito das mulheres em relação aos filhos. E só por último, só para eu finalizar essa parte, eu entendo que é muito importante que todos tenham conhecimento também que não se trata de um direito da genitora, da mulher ou do homem de visitar a criança. É um direito mais da criança, de ter a ampla convivência com a mãe, com o pai, com ambos os núcleos familiares. Então, a gente tem que analisar sob essa ótica, né? Os direitos que estão envolvidos ali, muitas vezes, eles são invocados por questões de ego, as pessoas deixam-se influenciar emocionalmente por aquele atrito que estão vivendo, mas o ideal é que seja analisado sob essa ótica, sob a ótica da criança, do adolescente que está envolvido naquela situação, porque ele será o maior beneficiado ou também o maior prejudicado em caso de atrito e caso esse impasse prossiga por muito tempo. Com certeza. E a gente falou de um ambiente em que houve uma decisão por uma separação e agora a gente fala de uma mãe que sai de casa. Tá? A mãe saiu de casa, ela decidiu sair do lar, ela vai ter direito a essa guarda, a essa convivência com os filhos. Eu não sei se já chegou algum caso para ti extremo de uma mãe sair de casa sem um filho. Eu não sei se existe isso, porque mãe é mãe, né, gente? Eu sou mãe, então, meu Deus, eu não sei se eu conseguiria sair de casa sem o meu filho. A menos que eu estivesse sendo ameaçada com uma faca, com uma arma e tivesse que fugir.
no caso, por causa da minha integridade física. Mas já chegou algum caso para ti, assim, no sentido de a mãe abandonar o lar, deixar o pai com os filhos sob os cuidados? Já chegou sim. É um caso em caráter excepcional, realmente. Não é comum que isso aconteça. A mãe, na grande maioria das vezes, quer estar junto, quer levar o seu filho, quer exercer os cuidados. Mas em casos extremos de violência, como tu bem mesmo citou, realmente de urgência da mãe se ver sem saída, já chegou até mim um caso muito marcante, inclusive, logo no início da minha carreira, em que isso ocorreu, mas felizmente no momento posterior a gente conseguiu reverter essa realidade, porque realmente não era a vontade dela de sair sozinha, abandonar o filho, né? Não era, ela não fez isso por uma mera liberalidade, mas sim porque ela foi forçada, né, pelas circunstâncias. Então é possível que isso aconteça, é pouco provável, mas eu penso que o judiciário, a própria polícia, nos casos de violência, são instituições que estão preparadas para enfrentar esse tipo de situação, ainda que tenha muito a se avançar, né, em alguns aspectos, principalmente sobre o aspecto do preconceito, do estigma que a mulher carrega, do machismo, mas eu penso que são instituições que estão sim preparadas para enfrentar e quando provocadas, na grande maioria das vezes, são de grande valia. Muito bem. A gente tem aí um casal que adquiriu uma casa, por exemplo, né? E eles decidiram que vão separar, eles estão aí num processo de dissolução de um relacionamento. Como que fica a mulher nesse caso? Como fica a situação dessas duas pessoas que adquiriram um bem juntos e agora eles precisam decidir, ou a justiça que vai decidir, em que é baseada essa decisão? No que a justiça ela se baseia para poder resolver essa situação? No caso de partilha de bens, vai depender muito do regime de bens que foi adotado pelo casal. Hoje, no Brasil, a regra, o regime mais usual, digamos assim, é o regime da comunhão parcial de bens. Então, por exemplo, quando eu tenho uma união estável que não é formalizada, que é uma união de fato, onde as pessoas simplesmente passam a morar junto, mas não formalizam o casamento ou a união estável no tabelionato, o que é aplicado é esse regime da comunhão parcial. Entendi. Automaticamente. Automaticamente. Tá? Que são os bens que são adquiridos pós início dessa união, né? Por exemplo, tudo que eu adquiri, ou tudo que a gente adquiriu depois que a gente formalizou, começou a morar junto, é algo nesse sentido, né? Exatamente. Segundo esse regime de bens, tudo que foi adquirido de forma onerosa na constância dessa união deve ser partilhado de forma igualitária. Tá? Então, esse é o regime mais comum que é aplicado no Brasil, é o que a gente mais trabalha, o que a gente mais enfrenta. A partilha de bens efetiva ela pode ser feita de duas formas. A primeira de forma amigável, mediante um acordo e a homologação de um acordo. Tá? Mas é difícil. É muito difícil, mas Há exceções, mas é difícil, né? Realmente, é difícil, né? Porque, geralmente, como eu disse no início da nossa conversa, as partes acabam deixando afetar o que realmente importa, que é a questão da guarda, da partilha de bens, das visitas, pelas questões emocionais, pelas questões que são advindas daquele atrito que muitas vezes ocasionou a separação, a dissolução da união. Sim. Então, essa questão da partilha de bens não fica de fora, ela também acaba sendo afetada de forma negativa. Mas ela pode ser, sim, resolvida de forma amigável ou por meio de uma ação judicial. E aí, durante essa ação judicial, o juiz vai analisar as provas, né, da contribuição de cada um. Por exemplo, no caso do regime da comunhão parcial, existe uma presunção de esforço comum das partes. Ou seja, pouco importa se o Jorge contribuiu com 50%, ou 70%, ou 80%, a ex-companheira do Jorge vai ter direito a 50% daquilo que foi adquirido. Entendi. Isso chama-se presunção do esforço comum. E é muito difícil que isso seja relativizado. Então, ao meu ver, ainda que a mulher deixe o lar ou que o marido, né, o ex-companheiro deixe o lar, ela vai estar bem amparada justamente por essas disposições legais que eu mencionei. E aí a gente tem o caso de uma mulher que não contribuiu financeiramente. A mulher, ela foi aquela que largou ali a vida dela, como a gente falou antes, né? Abriu mão da carreira, vida profissional, decidiu ir para casa, escolhas que a gente respeita, mas que chega nesse momento de uma dissolução de relacionamento. Como é que fica a questão da aquisição do patrimônio que não foi adquirido ali com a participação financeira dela? Ela vai ter direito nessa partilha de bens também? Vai ter direito, sim. Veja bem, Bel, nós vivemos num país em que nós temos uma cultura machista muito forte, muito presente na nossa sociedade, infelizmente.
né? Eu entendo essa cultura como uma cultura equivocada e sem lógica. Lógico que hoje, com o avançar do tempo, nós já temos situações em que esse cenário se inverte. Nós vemos muitas vezes hoje homens que se dedicam exclusivamente ao lar, aos afazeres do lar, e a mulher tem um trabalho ou 2 trabalhos e, enfim, traz o sustento financeiro para dentro da família. Mas ainda são situações, eu diria, excepcionais. Na grande maioria das vezes, é a mulher que se dedica ao lar, cuida dos filhos, né? Então, seria muito penoso o legislador brasileiro negar o direito à partilha dos bens a essa mulher que dedicou uma vida, às vezes, Sim. aos cuidados do lar. Lógico que o genitor, por exemplo, às vezes, vamos supor que ele traga 100%, né, do valor mensal ali necessário para a subsistência daquela determinada família. Mas ainda assim ele conseguiu fazer dessa forma porque ele tinha a mulher na retaguarda, né, cuidando de tudo. Claro. E muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, exercendo um papel muito mais difícil, muito mais penoso. Às vezes com o pai ausente por conta justamente do trabalho, Sim. né, carregando todo esse fardo, digamos assim, que não é fácil, né? Tu como mãe sabe, né, tão bem quanto nós que trabalhamos na área, que é uma função realmente muito difícil, que exige dedicação, responsabilidade e dedicação 24 horas por dia. Ser mãe, ser dona de casa não tem horário, não tem limitação de hora, de 8 horas por dia, né? E tampouco, às vezes, vocês têm o reconhecimento que é devido a vocês. E é verdade, isso é muito importante porque a gente vê aí, às vezes, a figura masculina ali, o companheiro que sai para trabalhar, vai em busca do sustento, mas a gente vê uma mãe que muitas vezes pensa, eu vou deixar ele descansar e dormir porque amanhã ele acorda cedo para trabalhar, então meu filho está doente, eu vou passar a noite cuidando do meu filho que está com febre, que está gripado, que precisa de assistência, mas amanhã, 7 horas da manhã, ela está de pé para cumprir todas as obrigações do dia. Exatamente. Né? O que eu penso, né, na minha opinião, assim, e até para fins jurídicos e práticos, eu penso que o ideal é que o casal partilhe tudo, que ambos exerçam os cuidados do lar, Sim. que ambos exerçam o cuidado financeiro, né, com a família, que ambos tenham uma atividade remunerada, porque isso no futuro vai evitar uma série de problemas que a gente vai conversar depois. É verdade. Então, já com essa tua resposta, a gente chega à conclusão de que a inexistência de uma formalização de união, né, ou seja, eu estou morando com uma outra pessoa, estou morando com, né, um parceiro ali, enfim, no meu relacionamento. O fato de eu não ter formalizado isso não significa que eu vou ter... que eu vou ser prejudicada futuramente porque eu tenho um respaldo jurídico que vai me assegurar uma questão na partilha de bens, né? Perfeitamente. O fato da união não ser formalizada não significa que a mulher ou o homem, porventura, não venha a ter direito à partilha de bens e a todos os outros direitos inerentes dessa situação. Agora, logicamente que é importante a formalização. Né? É importante a formalização sob o aspecto patrimonial, porque com a formalização nós conseguimos estabelecer de forma clara os marcos temporais da data que aquela união começou e a data que ela efetivamente chegou ao fim. E com isso nós conseguimos delimitar também o patrimônio que foi adquirido na constância dessa união. Perfeito. Porque muitas vezes há essa discussão no caso de não formalização. Sim. Vamos supor que eu fosse casado no ano de 2018, dando a título de exemplo aqui, e eu tivesse adquirido uma casa com a minha ex-companheira. No momento em que a gente for discutir isso, né, tendo uma união não formalizada, se eu for agir de má fé, por exemplo, eu vou dizer em juízo que lá em 2018 nós ainda não tínhamos uma união estável. E a minha ex-companheira pode vir rebater isso dizendo que sim, nós tínhamos uma união estável, que aquele bem deve ser partilhado. Com certeza. Daí a importância da formalização. Mas não significa que as uniões estabelecidas de forma informal sejam totalmente inseguras ou inválidas. Tem uma coisa bem interessante também sobre o que tu acabaste de falar sobre datas e marcos, né? Às vezes o casal, ele tá junto ali, investindo financeiramente num bem, vamos dar o exemplo de uma casa, né? Estão construindo uma casa, os dois estão juntos investindo, mas eles não têm ainda uma formalização também de um relacionamento ali, né? Enfim, isso também é algo importante para ser pensado, né, Jorge? Porque se os dois estão investindo nesse lar, se os dois estão investindo nessa casa e ainda não existe uma formalização, isso também pode dificultar muito o processo lá na frente. Porque o que pode ser abordado e justificado ali quando for preciso? A gente começou a morar
em tal data na casa, mas tudo que foi investido antes disso, né? Tudo que foi investido antes de formalizar essa união, como é que fica? Deve ter muitos casos assim também, né? Exatamente. No processo, tudo vai depender do aspecto probatório, né? De qual parte vai conseguir provar melhor as suas alegações. Então, mas para evitar esse tipo de situação, para evitar essa necessidade probatória, digamos assim, quanto aos marcos, né, inicial e final da união, é importante sim a formalização. Eu entendo assim que há uma necessidade muito grande das pessoas se conscientizarem disso, que é preciso planejar, formalizar, buscar uma assessoria jurídica preventiva, porque as pessoas geralmente quando se casam, a gente né, busca um companheiro, uma companheira, para realmente com aquela expectativa de que seja um relacionamento duradouro para a vida toda, que as pessoas vão constituir família, mas a realidade é que os casais se divorciam, se separam e cada vez mais, principalmente no Brasil. Nós já temos dados oficiais que apontam isso. Então, é cada vez mais relevante que as partes se planejem, busquem conversar sobre isso. O grande problema, na minha visão, reside nesse fato, na falta de planejamento e também na sensibilidade desses assuntos. Que muitas vezes é desconfortável tu falar com o teu parceiro sobre regime de bens, sobre a possibilidade de se separar. Muitas pessoas não interpretam isso da forma correta e adequada como deveria ser, como algo bom, como algo produtivo e que vai preservar a sanidade psicológica e patrimonial do casal. Eu acho que tem uma coisa muito importante nisso também, que a gente é muito preconceituoso. Porque às vezes a gente lê algumas matérias, principalmente coisas de famoso que chega muito na mídia, né? Ah, mas fulano assinou um acordo de não sei o quê, de não sei o quê. A gente fica pensando assim, nossa, que estranho, né? A pessoa já começa um relacionamento ali, já casa, já mal assinou ali a certidão de casamento, já tá assinando um acordo. Porque, na verdade, a gente tem uma visão um pouco deturpada sobre isso também e muito preconceituosa. O ideal é que realmente seja feito algo preventivo, né? Como tens falado. Com certeza, isso vai evitar muito desgaste psicológico e dilapidação do próprio patrimônio, vai evitar diversos obstáculos das partes retomarem as suas vidas depois do término dessa união. Então, eu penso que planejando, pensando a respeito, a gente pode encurtar um bom caminho e evitar muito trabalho. Olha, gente, nós estamos na reta final do primeiro bloco e eu quero encerrar esse bloco com o Jorge fazendo uma pergunta muito importante, porque a gente sabe, já foi mencionado aqui, de que muitas mulheres, é uma quantidade, gente, assim, ó, absurda de mulheres que vivem em ambiente tóxico, com muita violência doméstica, ambiente de não apenas violência física, mas a violência patrimonial, violência, né, agressão verbal, violência psicológica. Muitas mulheres vivem essa realidade. E quando a gente chega para uma mulher que vive nessa situação, que está nesse ambiente tão ruim, muitas vezes cuidando dos filhos e tendo que conviver dessa forma, essas mulheres, muitas vezes, elas não têm conhecimento sobre os seus deveres, Jorge. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso também, sobre a questão de como as mulheres devem agir nesses casos, porque são muitos sentimentos. A mulher, ela tem medo, a mulher, ela tem vergonha, ela fica constrangida, mas eu acho que o maior sentimento de todos que a mulher, ela tem nesse contexto, assim, é realmente medo. Mas e se eu registrar um boletim de ocorrência, eu fizer uma denúncia, ou agir de alguma forma que o outro se sinta confrontado, afrontado, como que vai acontecer, o que eu faço, como que a lei cuida de mim nesse caso, sabe? Certo. Hoje nós temos uma lei em vigência no país, que é a tão conhecida Lei Maria da Penha. Essa lei, ela ampara as mulheres em casos de violência doméstica, sendo essa violência doméstica física ou psicológica, né? E aqui eu até gostaria de fazer um alerta, assim, chamar a atenção para um ponto, que a violência psicológica, ela muitas vezes ela é subestimada. Mas, ao meu ver, ela é tão perigosa quanto ou talvez mais do que a violência física. Sim. Porque a violência psicológica é aquela que vai destruindo o psicológico da mulher dia após dia. Exato. Até chegar num ponto em que ela se vê envolta ali numa circunstância que ela não consegue mais se libertar daquele cenário. Sim. Muitas vezes não por incapacidade financeira, não por falta de coragem, nem nada disso, mas porque realmente o psicológico dela está tão abalado, tão danificado, tão impotente diante daquela situação, que ela realmente não consegue seguir adiante. Então, eu penso que é muito importante as pessoas pensarem e falarem sobre isso, para que as mulheres realmente se encorajem e busquem apoio, não só jurídico, mas é muito importante também
que as mulheres que enfrentam esse tipo de situação se cerquem de pessoas de confiança, não se deixem ficar isoladas, Sim. porque esse é um cenário propício para aquela pessoa que está praticando a violência. Uhum. Muitas vezes a pessoa que está praticando a violência, de forma até mesmo inconsciente, ela vai isolando aquela mulher das amigas, dos familiares, das Isso. pessoas que possivelmente possam formar uma rede de apoio. Verdade. Então, além de orientação jurídica, além de acompanhamento psicológico, é importante que essa mulher tenha pessoas às quais ela possa recorrer, às quais ela possa ligar, pedir ajuda, talvez numa situação de urgência se abrigar na casa de um amigo, de uma amiga. Isso é extremamente fundamental. A gente tem 2 pilares importantes hoje, que são a Delegacia da Mulher. Agora falando também da questão da medida protetiva, que eu acredito que tempos atrás a gente tinha muita... não dificuldade em ter uma medida protetiva aprovada ali, né? Eu não sei se são os termos corretos, o Jorge vai me corrigir depois. Mas hoje as mulheres elas estão tendo mais acesso, ou um acesso mais fácil, ou ficando mais tranquilas e seguras com o fato de falarem, transmitirem, Jorge, comunicarem o que elas estão passando e sentindo, e a justiça olhar isso com bons olhos, olhar realmente aquela situação com um olhar de muita sensibilidade, e muitas vezes essa medida protetiva ser deferida e ser uma porta de saída de uma situação como essa que a gente está falando. E uma outra coisa que eu quero também deixar aqui, que é muito importante para as mulheres, é que às vezes você pode dispor de um auxílio de um profissional da área que vai tirar as dúvidas. Acredito que tenha muitas consultas, né? Tu realizes muitas consultas. E essas consultas, você que é mulher, que está acompanhando a gente, talvez esteja passando por uma situação similar. Essas consultas, elas são muito importantes, porque elas vão começando a tirar o véu que tem nos seus olhos, que muitas vezes foi colocado por uma outra pessoa, aquele véu de impotência que o Jorge falou aqui, da incapacidade, do você não vai conseguir se virar sozinha, e vai trazendo clareza e a realidade dos fatos, porque a gente trabalha com realidade. Então, a gente tem a Delegacia da Mulher, que hoje é um bom suporte, né, Jorge? A medida protetiva, que é deferida com muita sensibilidade para essas mulheres, e a consulta com um profissional da área, como você, que trabalha com direito de família e sucessões, é muito importante porque traz a realidade à tona. Vem para a realidade, acorda, porque as coisas acontecem assim, acontece assim, 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 assim. Porque as mulheres, quando elas estão nessa situação, elas criam um cenário, a gente idealiza muito como mulher, cria um cenário catastrófico, assim. E nada como um profissional da área que venha nos dar um respaldo e nos tranquilizar e nos assegurar de que as coisas não são bem como a gente pensa, né? Exatamente, é muito importante que todas, né, sempre que possível, estejam envolvidas numa situação de risco, procurem uma orientação jurídica especializada na área. Hoje, como tu mesmo mencionou, nós temos a Delegacia da Mulher, onde tem profissionais, policiais preparados para receber esse tipo de denúncia e providenciarem os trâmites necessários para uma medida protetiva. A medida protetiva é um dos grandes instrumentos trazidos pela Lei Maria da Penha, é uma medida de urgência que, na grande maioria das vezes, determina ali um perímetro de afastamento do agressor com relação à mulher, e isso é de grande valia porque realmente soluciona o problema da mulher a curto prazo, o problema de segurança. Sim. E é algo que realmente funciona, que eu tenho percebido bons resultados, né? A minha avaliação é extremamente positiva em relação a isso. E após as mulheres terem essa medida protetiva deferida, elas têm mais tranquilidade aí sim para buscar outro lar, pensar em questões secundárias, né? Como, por exemplo, a partilha dos bens, a questão da guarda. É importante, né, que todo mundo, além de se manter informado, pesquisar, realmente desvendar, né, todos esses mitos, essa imagem muitas vezes falsa que é criada em desfavor da mulher, realmente. Isso. Eu acredito assim que o primeiro passo, se eu fosse fazer algo hoje, seria consultar um profissional da área e depois
a partir das orientações jurídicas que eu recebesse desse profissional, eu faria ali aquilo que ele me orientou a fazer. Porque realmente é um cenário muito difícil, a gente às vezes está perdida como mulher, em tanta coisa para fazer, para realizar, o medo, aqueles tantos sentimentos, tantas emoções borbulhando, a gente precisa de alguém que sente com a gente, traga esse olhar profissional e nos oriente, e isso é muito importante. Então a gente está conversando aqui hoje com o Jorge Teles Vargas, que é profissional na área de Direito de Família e Sucessões, e no segundo bloco nós vamos tirar várias dúvidas ainda que estão pendentes aqui para você que está acompanhando a gente com certeza, e vamos trazer aqui um final bem legal com mitos e verdades sobre aqueles temas assim também bem polêmicos e até midiáticos que as pessoas têm conhecimento da realidade. Então fica por aí que daqui a pouco a gente volta. Oi, estamos de volta com o segundo bloco do Estúdio 1. Eu sou Bel Cristina e você está na Pix TV. E hoje nós estamos conversando com o advogado Jorge Teles Vargas, que trabalha na área de Direito de Família e Sucessões. Estamos tirando várias dúvidas. E nesse segundo bloco eu já quero começar com uma pergunta polêmica e uma dúvida muito recorrente sobre pensão alimentícia. Jorge, pensão alimentícia. O homem que não paga pensão alimentícia é preso, mas e se ele estiver desempregado, como é que funciona? Então, aquele devedor de pensão que é inadimplente, que decide, por mera liberalidade ou por alguma dificuldade financeira não pagar a pensão, ele pode sim ser objeto de prisão. Lembrando que essa prisão ela não se dá em caráter de punição, ou seja, ela não se destina a punir aquela pessoa que deixou de pagar a pensão, mas sim em caráter de constrição. Tanto é que a pessoa fica presa até pagar. Assim que ela pagou o débito, ela é liberada. Mas esse débito é, tipo, retroativo? Então, o ideal é que seja feito o pagamento de todos os valores em aberto. Né? Então, a partir do momento em que esse pagamento é identificado, é comprovado nos autos, é expedido o alvará de soltura e a pessoa deixa de estar presa, enfim, com a sua liberdade restrita. Agora, quando a pessoa está efetivamente desempregada ou está passando por alguma situação excepcional, ela deve comprovar isso no processo de execução ou no cumprimento de sentença, certo? Só que essa comprovação ela tem que ser uma comprovação idônea. A simples alegação de que a pessoa está desempregada não é um fundamento suficiente para ela deixar de pagar a pensão. Sim. A pessoa tem o dever, se está em boas condições de saúde, se não tem nenhuma situação realmente muito excepcional, ela tem o dever de procurar uma remuneração lícita, por menor que seja, para custear o seu sustento e o sustento da sua prole. A gente está falando de uma coisa importante agora, e estamos falando de um devedor de pensão dentro de uma situação que a gente não tem um acordo de guarda formalizado. Vamos falar sobre a questão de guarda agora, né? Quais são os processos que uma família ali, né, um pai, uma mãe, um genitor e uma genitora passam até que se chegue a um acordo sobre uma guarda? Porque eu sei que existe o acordo consensual, que pode ser homologado por um juiz, em que existe ali um acordo de convivência, de pensão de alimentos, enfim. Mas também tem o litigioso, tem um acordo tem a audiência de conciliação. Quais são esses processos, Jorge, que essas pessoas elas passam até que se chegue a um resultado em favor da criança? Perfeito. O acordo envolvendo guarda, visitas e alimentos, regime de convivência, ele pode se dar de duas formas. Ele pode se dar da forma consensual, quando as duas partes realmente chegam num consenso, redigem um termo, assinam e levam isso ao Poder Judiciário para ser homologado, certo? Antes da homologação tem que ter obrigatoriamente a manifestação do Ministério Público, porque o Ministério Público ele se manifesta no interesse da criança e do adolescente, ele age como uma espécie de fiscal realmente. Sim, para ver se aquilo ali está de acordo com as necessidades da criança e do adolescente. Exatamente, né? Exatamente.
E a segunda maneira é quando as partes eventualmente não chegam num acordo, não chegam num consenso, aí a gente vai ter instaurado um litígio, onde uma parte vai ingressar com a ação em face da outra. E aí o processo vai se desenvolver fase por fase, até que sejam realizadas audiências de conciliação, mediação, audiência de instrução e julgamento. Mas nada impede também que no decorrer desse processo as partes cheguem num acordo. É perfeitamente possível e acontece muito, inclusive. Chega num determinado momento, pela demora... Porque é muito desgastante também, né? Exato. É desgastante sobre todos os aspectos, né? Sobre o aspecto financeiro, você vai ter que pagar honorários advocatícios, você vai ter que pagar eventuais custas processuais, custas de perícia, você vai ter o fator demora, que é muito significativo. Muitas vezes você tem uma urgência de regulamentar aquilo e essa expectativa não é atendida. Isso, porque enquanto se espera esse tempo, o que acontece nessa dinâmica, né? Para mitigar esse problema da demora, nós temos o que a gente chama de pedido liminar, né? Que é um pedido formulado em caráter de urgência no início do processo, que se destina a uma decisão provisória que vai regulamentar aquela visita, aquela guarda durante o trâmite processual. Mas ainda assim é muito desgastante, né? Sobre o aspecto financeiro, como eu vinha falando, e também sobre o aspecto emocional. Porque a cada vez que você falar com o seu advogado sobre aquele processo, a cada impasse processual que você tiver nesse trâmite, você certamente irá reviver todo aquele trauma, todas aquelas situações incômodas que você vivenciou ali no momento da separação. Então, é realmente muito custoso para as partes estarem envolvidas num processo. Por isso que eu sempre aconselho os meus clientes, sempre que possível, eu busco um acordo, busco dialogar com o advogado da parte contrária, de forma técnica, responsável. Então, tudo isso é muito importante. Muito importante. A gente fala agora de famílias aí, de pessoas, né? Do homem e da mulher que, porventura, estão em outros relacionamentos, né? Já houve a separação, solução do relacionamento. E eles estão com outros parceiros, os padrastos e as madrastas. Eles têm alguma responsabilidade legal? Eles têm algum tipo de direito sobre a relação com os enteados? Essas pessoas, esses terceiros que entram na vida dos filhos? Eles têm alguns direitos e deveres, sim. Os padrastos ou madrastas, eles têm direito à visitação, direito à convivência, eles têm o dever de cuidado, de propiciar um ambiente adequado para o desenvolvimento daquela criança ou daquele adolescente. E nós temos geralmente dois papéis assim, né, que os madrastas e as madrastas e os padrastos, assumem. Eles podem assumir um papel típico de padrasto ou de madrasta, realmente mantendo a figura paterna ou materna, Sim, mas figurando como uma segunda referência, digamos assim. Ou eles podem estar em substituição realmente do pai. Por exemplo, no caso de um pai ausente. Sim. Isso, infelizmente, acontece muito. Sim. Após a separação, o pai acaba se mudando para um outro estado, para um outro país, para um outro local, acaba negligenciando o convívio com os filhos e é substituído pelo padrasto. E esse padrasto, ao desenvolver um vínculo de afetividade com essa criança e com esse adolescente... A gente vai chegar numa coisa que eu ia te perguntar depois. Siga, estamos conectados. Perfeito, vamos lá. O padrasto ou a madrasta, ao criar esse vínculo afetivo com essa criança ou com esse adolescente, ele pode muito bem, talvez, figurar até como pai futuramente. Registralmente falando e de fato também. A gente tem casos também... de pais que também, né, de genitores, nem falo pai, eu falo genitor, que não assumiu o filho e aí vem uma outra pessoa e realmente assume esse papel, a gente está falando disso. E tem algo muito interessante que eu gostaria que tu pudesses falar, que essa aqui é uma surpresa para o Jorge, mas que ele tem muito domínio para falar sobre a tal da pensão socioafetiva, que é uma polêmica. Eu vejo hoje, em se tratando de relacionamentos, que lidar e se relacionar com uma mãe solteira é um tabu. Sempre foi, hoje continua sendo menos, mas ainda segue sendo, porque agora se usa muito esse argumento da pensão socioafetiva. Ou seja, não se envolva com uma mãe solteira porque você vai ter que pagar a pensão para um filho que não é teu. Fala sobre isso pra gente. Num primeiro momento, é preciso que a gente destaque que é uma visão... preconceituosa, machista e inadequada, né? Você, ao escolher uma parceira ou um parceiro, você não deve deixar de se relacionar simplesmente porque aquela mulher já tem um filho de um outro relacionamento. Sobretudo, levando em consideração um aspecto econômico, que é um aspecto tão raso, tão superficial. Mas é possível, sim, naquelas hipóteses em que eu mencionei, principalmente quando o padrasto ele figura como
de forma substitutiva ao pai, realmente, é possível que se crie obrigações, inclusive a obrigação alimentar, com o decorrer dos anos. Mas não é algo automático, certo? Não significa dizer que num relacionamento curto ali de 6 meses, 1 ano, até 2 anos, por exemplo, você automaticamente vai assumir essa obrigação alimentícia. Tem muita coisa, gente. São muitos mitos, muitas informações equivocadas que são disseminadas. E eu queria saber como que esses mitos existentes na sociedade atrapalham essa orientação jurídica. Porque geralmente as pessoas, elas às vezes vêm com uma situação pronta, às vezes até a solução para o advogado, para o profissional da área. Como que esses mitos atrapalham esse trabalho de vocês? Olha, atrapalham e muito, porque na grande maioria das vezes são as mulheres que chegam, né, com essa imagem distorcida de como as coisas realmente funcionam. E as mulheres chegam com essa imagem distorcida não por culpa delas, muito pelo contrário, mas porque elas são vítimas de uma série de violência. É uma violência cultural, psicológica e sistêmica, né, por parte dos homens. E eu falo isso com bastante tristeza, assim, porque é algo que atrapalha, que nos sensibiliza durante o trabalho e que precisa ser combatido. É preciso que a gente combata isso com informação, com orientação, com paciência, com aspectos psicológicos também, de reconstrução. Então, é algo que nos atrapalha muito e, sobretudo, por isso que eu falei, percebam que os mitos, eles nunca se desenham em desfavor do homem. Interessante isso, né? Interessante sobre o aspecto negativo. Nós nunca vemos um mito desfavorecendo o homem, que se o homem sair de casa, ele vai perder o direito à partilha, que se o homem sair de casa, ele vai perder o direito à guarda. Não, é sempre desfavorecendo a mulher, justamente por essa construção cultural que a gente, infelizmente, tem até hoje. Muito importante, muito interessante. E aí a gente fez um apanhado de diversos assuntos. A gente falou sobre partilha de bens, sobre regime de guarda. E eu queria que tu pudesses falar pra gente como que a gente evita, às vezes, todas essas situações. Foi falado algo lá no primeiro bloco sobre o preventivo, né? Sobre uma consulta preventiva, a contratação de um profissional de forma preventiva. Mas como é que tu olhas isso, assim? Essa forma de evitar chegar, às vezes, numa situação tão desgastante para as pessoas. Tem alguma solução? Olha, eu penso que evitar completamente, eliminar 100% os riscos, eu penso que é impossível. Né? Sempre quando a gente está envolvido numa relação, seja ela de qual natureza for, a gente corre riscos. Seja numa relação negocial, numa relação amorosa, numa relação com seu filho, muitas vezes. Então, você está inegavelmente exposto ou exposta a determinados riscos. Mas é muito importante que as partes busquem uma orientação jurídica, que você tenha... Pode parecer um pouco óbvio isso que eu vou dizer, mas é extremamente importante que você tenha cautela ao escolher os seus parceiros. Com você observe tendências, né? Se aquela determinada pessoa tem uma tendência de comportamento que seja egoísta, machista ou inadequada sob o ponto de vista patrimonial. Eu acho que essa é a resposta mais importante. Gente. É preciso que a gente debata sobre isso, pense sobre isso e incentive as pessoas a fazer essa análise de forma mais racional. Né? A gente sabe que muitas vezes o emocional acaba predominando, mas a realidade é essa. E também, eu acho assim que a chave central para que a mulher tenha independência e tenha autonomia, inclusive de pôr fim à união, na hora que ela bem entender, é a questão financeira. Então, é preciso, eu não estou dizendo aqui para as mulheres abandonarem os afazeres do lar, né, abandonarem suas rotinas, os combinados e as dinâmicas que foram estabelecidas para sair em busca de um emprego, da sua autonomia financeira. Sim, mas é para procurar uma... Mas é importante que a mulher estude, que a mulher não abandone a carreira, que a mulher siga trabalhando, que tenha seus afazeres, que tenha sua rede de apoio, seus amigos, seus conhecidos. Então, é importante que a mulher siga a sua vida normalmente, se for da escolha dela, de forma concomitante aos afazeres do lar, mas que busque durante todo o relacionamento essa independência. Para que quando chegue, talvez, tomara que não, mas que chegue numa situação delicada como essa, ela tenha autonomia, ela tenha o seu trabalho, ela tenha o seu próprio dinheiro. Sim, isso é muito importante porque também fortalece muito a mulher, não só financeiramente, agora a gente falando do aspecto psicológico, porque a gente tem falado muito sobre a sociedade machista, sexista. O que a mulher faz em casa não é visto como um trabalho. Cuidar dos filhos, às vezes, quando... o que tu... né? Qual é a tua função, assim? O que tu faz? Então, eu fico em casa, cuido dos meus filhos. Existe aquele olhar ainda de julgamento, tipo, ela não faz nada.
Poxa, mas ela faz um grande trabalho. E quando eu falo agora por experiência própria, quando eu decidi que eu não gostaria de voltar a trabalhar como CLT para ter mais tempo de acompanhar o desenvolvimento do Luca, que é o meu filho, eu não descartei, obviamente, trabalhar, porque eu precisava disso. E isso me fez um bem gigante. E esse teu conselho é incrível, porque ele tira essa imagem que nós mesmas construímos sobre a nossa inutilidade na sociedade. Então, às vezes, eu brinco. Nossa, como é bom produzir para a sociedade, como é bom ser útil. O que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, aqui, com o Jorge, é algo que realmente enche o coração, porque nos torna mulheres novamente, nos torna pessoas úteis, digamos assim. Não que isso seja um pré-requisito para que eu seja útil. Mas é muito importante o que o Jorge falou aqui. E eu queria que a gente pudesse, que tu pudesses falar para a gente, agora resgatando um pouco da tua trajetória, qual foi um caso, assim, né, se tu puderes trazer para a gente elencar, algum caso, assim, que mexeu muito contigo, que te sensibilizou demais e vocês conseguiram, como escritório, ou tu como advogado, conseguiste chegar a um resultado positivo para a tua cliente, que pode ter sido mulher, né? Sim, perfeito. Eu tive alguns casos, sim, que me marcaram. Inclusive casos que foram desafiadores no início da minha trajetória, porque hoje já tendo experiência, né, sendo pós-graduado, está fazendo meu mestrado, trabalho de forma recorrente com isso, eu me sinto seguro realmente para atuar em qualquer demanda, seja, né, quão complexa for. Mas realmente no início da carreira a gente tem uma certa insegurança de lidar com determinadas situações e principalmente quando envolve uma carga emocional tão grande. Então eu não sei te nominar assim, exatamente um caso, mas eu te digo com toda certeza que foram vários assim, de situação de realmente, até de transferência da carga emocional para mim enquanto profissional. Eu imagino. De eu ficar realmente afetado com aquilo e pensando em soluções e até certo ponto me sentindo responsável pelo êxito ou pelo fracasso daquela estratégia que a gente estava entabulando. Porque, na verdade, a gente está lidando são com vidas, né? É a vida de uma mulher, é a vida de uma criança, de um adolescente, que muitas vezes vai ser marcada, vai ser alterada por aquela circunstância que a gente está lidando. Tem uma coisa muito interessante, Jorge, sobre isso que tu estás falando, porque o direito tem muitas vertentes, né? É um leque absurdo de áreas de atuação. E eu acredito que o direito de família, ele tem muito essa veia da emoção, né? Porque, né? Porque a gente tem aí direito imobiliário, enfim, outros braços do direito, mas o direito de família, se o profissional também ele não está bem resguardado emocionalmente, tem muito essa questão de sugar, de reter, né? Exato. E é um desafio muito grande a gente fazer com que as partes, na medida do possível, se desprendam desse aspecto emocional. Porque muitas vezes, quando a gente está lidando, por exemplo, com o direito contratual, está discutindo o direito envolvido ali num contrato, ou com o direito empresarial, discutindo cotas societárias, a gente tem uma discussão mais racional. É mais frio, assim, É mais frio, é uma questão muitas vezes de números, de valores. Isso. Aqui, lógico, a gente tem valores envolvidos, a gente tem a questão da partilha de bens, mas tudo isso é afetado por aquela intensidade emocional que as partes estão atuando ali naquele momento. Incrível. Vamos falar sobre mitos e verdades. E aí, a minha pergunta, a gente já falou sobre... Se você não conseguiu acompanhar o nosso episódio de hoje, fica disponível no YouTube completo para você ver depois. E a pergunta é assim, ó. Quem vive junto por mais de 5 anos já tem união estável reconhecida automaticamente? Mito ou verdade? Mito. A pessoa que vive junto há mais de 5 anos, muito provavelmente terá uma união estável. Mas nem por isso significa dizer que esse é um único requisito a ser cumprido. Pergunta que a gente fez no início do primeiro bloco lá na apresentação. Pensão alimentícia até os 18 anos. Mito ou verdade? Mito. A pensão alimentícia ela deve ser paga enquanto perdurar a necessidade da parte alimentanda, daquela parte que recebe a pensão. No Brasil, convencionou-se, o entendimento que prevalece é que ela deve ser paga até o término do ensino superior, que é onde presume-se que a parte já... Né, que aquele adulto tem uma autonomia financeira, né? Vai trabalhar. Já possa ter uma autonomia para manter a sua subsistência. Na herança, o cônjuge tem os mesmos direitos dos filhos. Mito ou verdade? Verdade. O cônjuge, ele concorre
em par de igualdade com os descendentes daquela pessoa falecida. E é importante salientar aqui rapidamente que o cônjuge ele acumula duas funções. Ele é herdeiro e também meeiro, ou seja, a depender do regime patrimonial escolhido no casamento, antes mesmo do falecimento do seu companheiro, ele já é dono de 50%. Então, ele tem os 50% que já é dele reservado e concorre com os outros descendentes nos outros 50%. Entendi. Ótimo, perfeito. Se eu fizer um testamento, posso deixar tudo para quem eu quiser. Mito ou verdade? Mito. Mito porque nós temos hoje no direito brasileiro o que a gente chama de parte legítima. Ou seja, o percentual de 50% do seu patrimônio tem que ser obrigatoriamente reservado aos seus herdeiros necessários, que é o cônjuge, o companheiro, os descendentes, né? Falando num primeiro plano. E os outros 50%, aí sim, você pode dispor da forma que você bem entender. Você pode doar para um amigo, para uma instituição de caridade, para a igreja, enfim. Vírgula, vamos fazer uma vírgula aqui. Mesmo que eu não queira que os meus herdeiros recebam, eles vão receber esse valor? Tem como eu contrapor isso de alguma forma? Via de regra, não tem, né? Nós temos algumas hipóteses legais de deserdação, onde a pessoa é excluída do plano sucessório. E temos alguns mecanismos que as pessoas utilizam para driblar essas regras legais, digamos assim, que são mais rígidas, como, por exemplo, a holding patrimonial, que é muito falada hoje em dia para fins de planejamento sucessório. Mas aí tem uma série de cuidados e precauções que a gente tem que adotar. E aí a gente consulta um profissional da área que vai tirar todas as suas dúvidas. Perfeito. Quem é separado de fato, mas não divorciou no papel, ainda tem direito à herança? Depende, no direito tem disso, né? Nem sempre é sim ou não, às vezes depende. Depende da circunstância posta ali no momento. Tem pessoas que se separaram há muito pouco tempo, de fato. Por exemplo, se eu me separei há 2 meses, vou dar um exemplo, atrás, e a minha ex-companheira veio a falecer, é bem provável que eu tenha direito àquela herança. Não seria justo, né? Eu, pelo simples fato, pelo lapso temporal de 2 meses, perder um direito que foi adquirido, às vezes, durante 30, 40 anos que eu vivi com aquela pessoa. Sim, perfeito. Mas agora, logicamente, que se passar um lapso temporal muito grande, de 5, 6 anos, muito provavelmente você não terá direito à herança. Muito bem. A herança do pai ou da mãe vai toda para os filhos, mito ou verdade? É mito porque o teu companheiro concorre com os filhos, como eu falei num dos tópicos acima. Então, além dos descendentes, a gente tem que observar a parte que cabe ao seu companheiro sobrevivente. Uma das suas áreas de atuação é o direito de sucessão, né? Então, tu trabalhas muito com essa parte também de herança, de testamento, enfim. E muitas pessoas evitam confusão. Herança dá uma confusãozinha, né? Geralmente sempre dá. E aí, é possível doar os bens em vida para evitar a confusão na herança? Porque tem gente que já doa em vida e fala assim, ó, tá aí, tá tudo certo, já vou deixar tudo preparado antes que aconteça alguma coisa comigo. Os pais falam, né? É verdade, isso é verdade, é possível sim. A doação, ela é ainda, hoje em dia, um dos principais instrumentos para fins de planejamento sucessório. Então, aquela parte que já deseja fazer a divisão ainda em vida, ela pode se utilizar da doação e também de outros instrumentos para fazê-lo. E, se me permite fazer uma observação em relação a isso, na doação é possível que você faça a doação e ainda assim preserve e proteja o patrimônio. Por exemplo, vou citar uma cláusula aqui que é muito famosa, que você inclua no instrumento de doação, que é a cláusula de usufruto. Ou seja, você pode doar um imóvel, por exemplo, para o seu filho e incluir uma cláusula de usufruto vitalício. Nessa hipótese, você irá transferir a titularidade do bem para o seu filho. Mas você vai poder utilizar enquanto estiver em vida. Mas você vai poder utilizar enquanto estiver em vida. Perfeito. E quem não paga pensão pode ser preso. A gente já falou sobre isso, mas eu gostaria que você pudesse me dizer se é mito ou verdade para a gente fechar o segundo bloco. Isso é verdade, com certeza. O devedor de pensão alimentícia pode sim ser preso, como eu falei anteriormente. Não com o objetivo de punição, que essa prisão é imposta, mas com o objetivo de constranger ele ao pagamento. Muito bem. Gente, incrível bate-papo com o Jorge Teles Vargas. Muito obrigada por ter vindo, por ter sanado as nossas dúvidas. Falamos sobre muitos assuntos. Eu quero te agradecer de coração pela tua disponibilidade. E a você que está nos acompanhando, que nos acompanhou até agora, muito obrigada. O Jorge tem tantas coisas que dá pra gente abordar e falar, dá pra gente abordar mais a questão do direito de sucessão numa outra oportunidade. Então, já deixo o convite para ti também. Muito obrigada. Com certeza, será um prazer. Muito obrigado. Gente, um beijo para vocês, ó. Até o próximo Estúdio 1. A gente se encontra. Tchau, tchau.